Muito boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Mais um vídeo que eu estou fazendo aqui. Esse vídeo eu dedico a todos os amigos, a minha namorada, aos familiares dela, a todos que gostam do agronegócio, aos produtores e produtoras rurais. É uma satisfação enorme estar fazendo mais esse vídeo e falando um pouco mais do setor, né? Eu acho que o pessoal tá vendo aí as manifestações dos produtores, né, na Alemanha por conta dos altos preços lá do diesel. O governo está lá subsidiando o diesel vindo de outros lugares e isso tem atrapalhado, e com razão, isso aí tem desfavorecido os produtores alemães. Então o que eles fizeram? Eles pararam todos lá, e ninguém trabalha, vamos nos manifestar. Parou tudo. Agora eu fico imaginando, e se é no Brasil? Imagine o agro parando. Imagine o agro se manifestando. E tem motivos para se manifestar. E não são poucos. Se os produtores alemães lá, eles estão manifestando por conta dos subsídios ao petróleo, ao diesel, imagine os produtores rurais daqui, com a carga tributária que eles têm, o excesso de burocracia que eles têm, as dificuldades que eles enfrentam para comercializar, para transportar, para receber o preço justo pela sua produção. Imagine se isso é no Brasil. E como se não bastasse, as críticas ao setor. Como eu falei, na reunião que teve na segunda-feira na empresa que eu trabalho, eu toquei nesse assunto, né? Das celebridades, artistas, cantores, atores que nunca entraram dentro de uma propriedade rural para acompanhar a rotina de um produtor rural e detonam com o setor, falando que o agricultor é o vilão, que o agricultor polui, que o agricultor desmata, que o agricultor judia dos animais, maltrata os animais. Aí vem aquelas ONGs que falam que não são remuneradas, né, não governamentais, que é sem fins lucrativos, que é uma mentira. Eles têm sim, tem muito dinheiro envolvido nisso. Não estou falando que são todas as ONGs, mas a maioria, porque eu sei que tem algumas ONGs sérias, mas a maioria, eles não cuidam nem deles lá, que é se meter no que é nosso aqui. Agora imagine os produtores brasileiros com as dificuldades que eles enfrentam. E principalmente aí pela falta de incentivo. Porque infelizmente a verdade é uma só. O produtor rural nunca teve incentivo aqui. Aí vai falar, mas o governo lança todo ano plano safra. Mas os recursos do plano safra não são suficientes para atender a grande demanda dos produtores. Não tem seguro rural. Aliás, tem o seguro rural, mas o volume de recursos para o seguro rural é muito pouco diante da demanda de produção do Brasil. Agora imagine o produtor rural parando. Um dia, 2, imagine o desabastecimento. Falta produto no mercado, falta produto no sacolão, falta carne no açougue. Eu não estou incentivando, você está incentivando, porque aqui, infelizmente, manifestação virou sinônimo de quê? De baderna, de bagunça, de desordem. Que é um direito, desde que forma ordeira, desde que forma pacífica, desde que seja de forma organizada.
Aí sim vale a pena. É claro, infelizmente, tiram o brilho disso tudo por causa de baderneiros e arruaceiros que entram no meio aí para denegrir de quem está fazendo a coisa do jeito certo. Mas não é essa a questão. Não vou entrar no mérito dessa questão, porque senão tira o foco do assunto. Então não estou falando, mas você está incentivando a baderna. Manifestação dos produtores, eu acho que seria uma boa, porque daí o Brasil acorda e valoriza quem produz. Como eu falei, quem faz o Brasil são os brasileiros, não é um ou outro, é esse e aquele, não. Quem faz o Brasil acontecer são os brasileiros. Quem faz a economia do Brasil acontecer é o agro. Tira o agro. Tira o agro da jogada. Tira o trabalho do produtor. Ó, produtores do Brasil inteiro, para, os pequenos, médios e grandes, para. Um dia, 2 dias, veja que esse país vai virar. Então não estou incentivando, falar, não, tem que pegar e fazer, não. Agora, o que eu quero dizer é assim, o produtor está cansado. Vai ter uma hora que ele vai ficar mesmo, para não falar outra coisa aqui, de paciência cheia. Eles pegam e falam, vou parar, porque não dá. Porque eu tenho custo alto de produção. E a minha receita não cobre isso. Então, eu vi o que os alemães, os produtores da Alemanha, e eu acho que isso vai se estender para outros, porque eles também têm a importância deles lá. Senão eles não iam se manifestar da maneira que manifestou. O agronegócio alemão tem a importância para ele, como o nosso tem aqui. Porque nós somos uma potência agropecuária mundial. Só que o produtor não é valorizado. Nunca foi. Nunca foi. Não tem políticas agrícolas. Seguro rural é alguns milhões de reais. A área plantada é muito maior para exigir um seguro rural de alguns milhões de reais. O produtor vai no banco, quer financiar um maquinário lá, enfrenta muita burocracia. Tem que assinar isso, tem que assinar aquilo, tem que ir não sei aonde. Muita burocracia, carga tributária, aí para ajudar o clima. Que ele não sabe se o clima vai favorecer ou vai prejudicar a produção dele. E eu vou estar sempre falando disso aqui. Sabe por quê? Porque eu nasci nesse meio. E eu já acompanhei alguns produtores, eu sei como que é. Eu tenho um padrinho que é produtor rural, e eu sei a dificuldade que ele enfrenta. Meu pai já trabalhou para grandes nomes da agricultura aqui no meu município, em Descalvado. Eram pessoas conceituadas. Mas por que não tem mais? Porque eles não aguentaram. Por causa disso também. Ah, mas a gestão, a nova geração pode ter contribuído para o fracasso? Pode. Mas um pouco também foi esses problemas todos. Isso atingiu. Eu sei disso, eu acompanho isso, eu tenho amigos, eu tenho uns amigos de longa data, como eu já falei aqui, são produtores, eles são produtores rurais, saíram daqui para investir em Goiás, Mato Grosso, Paraná, onde estão ali o centro do agro ali, a maior produtor de soja, de milho, aves,
Pergunta para ele se é fácil tocar o negócio daquele lá. Não é. Então, gente, valorize. Eu vivo falando isso, vamos valorizar o produtor. Porque se não valorizar, vai ter uma hora que eles ficam com a paciência cheia e eles fazem o que fizeram na Alemanha. E eu não ia... E não seria uma má ideia os produtores fazer aqui. Mas aqui, infelizmente, tem uma lei. Quando eu falo lei, eu não vou entrar em questão, porque é perigoso até de acontecer alguma coisa comigo aqui. Mas a caneta, às vezes, cala quem quer se manifestar. Mas eu duvido parar manifestação se o agronegócio brasileiro 100% parar. Porque é como diz, aí o chicote estrala, aí o bicho pega. Então, o que eles estão fazendo na Alemanha, eu acredito que outros países vão fazer. E seria um sonho ver isso acontecendo no Brasil, porque daí a sociedade, claro, aqueles que acham que o agro não é nada, que o agro é isso, que o agro é aquilo, não serve de nada, aí se toca, cai na realidade. Porque tem hora que o produtor rural ele fica louco. E não é fácil trabalhar um ano inteiro e conseguir um preço pequeno pela produção diante de tudo que ele produziu. Por quê? Às vezes até ganha bem, mas aí tudo que ele faturou vai para pagar despesa, vai para pagar os custos de produção, que não são tão pequenos assim, são exorbitantes. E é isso que os produtores da Alemanha lá bateram o pé e falou, isso tá demais, a gente tem que fazer alguma coisa. E eles fizeram. O que o governo fez lá? Baixou a guarda. Faz aqui no Brasil para ver. Não é fácil. Ser produtor rural no Brasil nunca foi uma tarefa fácil. E tem aqueles... Desculpa, os imbecis que ficam falando. Ah, ele é fazendeiro, é milionário, ganha dinheiro. Não é bem assim, não. Não é em 1 ou 2 anos, 3 anos que você ganha dinheiro com a agricultura. É ao longo de um período. E mesmo assim, tem muitos produtores que não sabem que é uma viagem. Não sabe que é tirar uma férias, não sabe que é ir numa praia, não sabe que é fazer uma viagem não sei aonde. Não precisa ser fora do país, aqui dentro do Brasil. Por quê? Acorda cedo, às vezes de madrugada, sábado, domingo, feriado, dia santo. Começa cedo, termina à noite. Produtor de grãos nem se fala. Acorda cedo, vai lá, pega a plantadeira e planta, vai até 10 horas, 11 horas. Por quê? Para dar tempo de plantar. Uma corrida contra o tempo. Na colheita, então, nem se fala. Aí não tem como respirar. Aí vem uns imbecis da vida e fica aí detonando quem produz. Só que eu vou estar aqui falando para mostrar para as pessoas a importância que a gente tem. Na empresa que eu trabalho, como falei na segunda-feira, eu fui falar de números do agro. Aí eu falei do setor que a gente atua, que é citros. O tanto que deu os citros lá. Eu sei que teve gente que não... é besteira, é bobagem. A gente sempre vai ouvir isso. E o produtor rural, ele sempre vai ser visto como uma pessoa que não contribui. Vai ser sempre colocado para baixo. Vai ser sempre inferior às outras classes empresariais do Brasil. Sendo que o maior empresário hoje do Brasil é o produtor rural. Acabou aquela imagem do Jeca Tatu. Aquela coisa, o Jeca Tatu lá. Não, hoje o produtor rural, ele é empresário rural. E ele tem uma empresa a céu aberto, correndo risco.
gerando emprego, produzindo alimento, gerando renda para o país, alimentando aqui e alimentando lá fora. Mais do que produzir alimento, produz riqueza, desenvolvimento. E não tem o seu reconhecimento merecido. Queria mandar até um abraço para o meu amigo Gilberto Marçom, citricultor, que está assistindo a live. Ele é um exemplo aí de um grande contribuinte para o desenvolvimento do Brasil. Ele é citricultor, um grande contribuinte para o sucesso da nossa citricultura. Então, um abraço aí, Gilberto. E continue firme na atividade aí. Eu sei que é difícil porque eu atuo na atividade também. Sei como é difícil, mas se Deus quiser, a gente vai superando desafios. Então continue com esse trabalho importante, que eu sei que com o tempo você vai colher os frutos. A gente sabe que das dificuldades do produtor, ele enfrenta tudo, mas não desiste. Então, meu amigo Gilberto e tantos outros produtores que porventura vão estar assistindo essa live, um abraço aí pro meu padrinho João Precinotti, também produtor rural. Um abraço também pro amigo Sebastião Marcato, daqui de Descalvado, produtor rural. Meu abraço a vocês, a minha gratidão e o meu respeito e admiração também. E tantos outros do agro que são simpatizantes do agro, tantos outros que gostam do agro. Um abraço a todos vocês. Vocês fazem a diferença. Eu também estou atuando dentro de um setor do agro. Nós fazemos a diferença. Eu e meus colegas, aqueles que vestem a camisa, aqueles que se dedicam, aqueles que acreditam. Então um abraço a todos vocês. E é assim, a gente tá junto. Mesmo que a gente não tenha o reconhecimento, mas a gente está trabalhando. Engraçado, tem pessoas que criticam o que a gente produz, são tão hipócritas, eles vão numa lanchonete, numa churrascaria, consomem o agro e ainda detonam o setor. E a gente alimenta esse povo. É incrível isso. Então é isso, gente. Eu só queria falar sobre a minha opinião, né, do que está acontecendo na Alemanha. Tá mais que certo, porque tem uma hora que a gente fica de paciência cheia, para não falar outra coisa. E aí tem que tomar uma atitude para mostrar que ninguém é bobo, que ninguém é tonto, ninguém é boneco ou ninguém é manipulado, não. Então o produtor lá que acorda cedo, que leva a sério, que tá preocupado em pagar suas contas, honrar seus compromissos, honrar seus financiamentos. É assim lá na Alemanha. Ah, mas é bem diferente do Brasil. Mas as mesmas dificuldades que a gente enfrenta aqui, eles enfrentam lá. Principalmente clima. O clima é o principal desafio para quem produz. Porque nós não sabemos, como eu falei, se o clima vai favorecer ou não. Na Alemanha é a mesma coisa. Pode ser que alguns produtos que a gente produz aqui não tenham condição de produzir lá. Mas eles têm o mérito deles. Eles também têm a sua particularidade lá. E tem sua importância lá. Pode ser que o agronegócio lá não seja como aqui no Brasil, o principal setor. Mas é um setor de extrema importância lá. Senão não tinha todas essas manifestações que estão tendo lá. Então é isso, gente. Essa é a minha mensagem. Um abraço a todos os produtores, produtoras, quem ama agronegócio, quem gosta de agronegócio, quem confia no agro e quem admira e quem torce por esse setor. Porque quem torce pelo agro, torce pelo Brasil. Então é isso, gente. Tenham todos uma excelente noite e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e tamo junto. É agro, é Brasil.